Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 9 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. Adiada para hoje a decisão de instalar a CPI da Petrobras. Plenário aprova regras para facilitar a entrada de turistas no Brasil. Comissão de Direitos Humanos pode votar hoje a revisão da lei da anistia. E a Comissão de Assuntos Econômicos vota projeto para reduzir a carga tributária de microempresas. Permanece o suspense sobre uma CPI para investigar a Petrobras. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para hoje a votação que vai decidir a abrangência do inquérito parlamentar. Ontem, a leitura do relatório causou polêmica. No relatório, o senador Romero Jucá mantém o entendimento do presidente do Senado, a criação de uma CPI ampla. É também o que quer o governo, investigar não só a Petrobras, mas os contratos dos metrôs de São Paulo e do Distrito Federal e as supostas irregularidades no porto de Suape, em Pernambuco. Jucá só rejeitou a investigação sobre possível superfaturamento em contratos feitos por estados e municípios na área de tecnologia da informação. O objetivo deles é impedir a fiscalização da Petrobras, porque na hora de fazer o ordenamento dos trabalhos desta CPI combo, evidentemente, a maioria governista vai passar na frente todos os outros itens e deixar a Petrobras lá para trás, de modo que ela não seja investigada. Se quiserem investigar, não tem nenhum problema, eu sou o primeiro a assinar. Agora, não pode misturar as coisas. O desejo da minoria, que é investigar a Petrobras, está garantido. Todos os 4 pontos que eles colocaram estão incluídos no requerimento que nós apresentamos. Agora, nós entendemos que se há uma preocupação efetiva de discutir e investigar a aplicação de recursos públicos sobre os quais paira algum tipo de dúvida, que se faça de forma ampla. A decisão ficou para esta quarta-feira. Independente do resultado, o relator sugere que a advocacia do Senado consulte o STF. A dúvida é se a Constituição permite que uma CPI investigue mais de um assunto. É importante registrar e modular esse dispositivo para que não haja prejuízo futuro em outras investigações. Nesse caso, não há prejuízo e a Petrobras será investigada. Sem maioria na casa, a oposição também resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Parlamentares oposicionistas protocolaram nesta terça-feira um mandado de segurança no STF para garantir a instalação de uma CPI para investigar exclusivamente denúncias envolvendo a Petrobras. E esperamos atentamente, ansiosamente, para que haja uma definição de uma liminar que permita a instalação da CPI da Petrobras, que eu tenho dito, ela não prejulga, ela não condena antecipadamente ninguém. Ela permite que as explicações venham. Será muito bom ouvir também o Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma questão nova, inédita e precisa ser resolvida definitivamente. Logo após a sessão extraordinária de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça continua reunida para analisar projetos. O repórter Paulo Acrísio tem informações sobre a pauta de hoje. Pauta muito movimentada nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. São mais de 30 itens em análise, alguns bastante polêmicos. Os senadores devem discutir os critérios para a indicação de diretores de agências reguladoras, a qualificação, a experiência no setor e a possível redução do tempo de vacância entre um e outro mandato. Também em discussão a transmissão do direito de uso de áreas públicas para os herdeiros de quiosques, bancas de jornais e revistas e trailers. Um outro debate importante é a tipificação do crime de vandalismo, em sintonia com o que ocorre nas ruas e já de olho na Copa do Mundo. O plenário aprovou ontem regras para facilitar a entrada de turistas no Brasil. O projeto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. A mudança é no Estatuto do Estrangeiro. O requerimento para o visto de turista poderá ser feito pela internet. A proposta também dispensa o visto temporário para artistas, atletas e pessoas que vêm ao Brasil fazer negócios. Mas a regra só vale para cidadãos de países que oferecem o mesmo tratamento aos brasileiros. Isso significa desburocratização. O Brasil não pode
não deve seguir com uma burocracia que impede a vinda daqueles que querem conhecer o nosso país. As nossas autoridades terão 8 dias corridos para decidir se o turista poderá entrar ou não no país. O plenário aprovou ainda o Grupo de Cooperação Parlamentar Brasil-Azerbaijão, indicações para embaixadas brasileiras na Eslovênia, Tailândia, Camboja e Laos. As comissões do Senado têm agenda cheia na manhã desta quarta-feira. Confira. A Comissão de Assuntos Sociais examina a indicação de Simone Sanches Freire para o cargo de diretora da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também na pauta o projeto que permite a emissão de carteira de trabalho por meio eletrônico. A Comissão de Educação realiza audiência pública com o ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes. Ele fala sobre as prioridades da pasta e a situação dos estudantes da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da cidade, que foram descredenciados pelo MEC. Senadores e deputados vão instalar a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. Em seguida, haverá a eleição do presidente, vice-presidente e relator do colegiado. E a revisão da lei da anistia pode ser votada hoje pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Os senadores se reúnem logo mais às 11h30. A lei de 1979 perdoou os crimes políticos e os chamados crimes conexos, cometidos durante a ditadura. O novo texto exclui do perdão os crimes praticados por agentes públicos contra opositores ao regime militar. O autor do projeto, o senador Randolfo Rodrigues, afirma que a revisão é necessária para adequar a lei à Constituição de 88, que declara que a tortura é um crime que não pode receber anistia, e também aos tratados internacionais, que consideram imprescritíveis as graves violações aos direitos humanos. O plenário vai analisar um projeto para reduzir a carga tributária de microempresas. A matéria foi aprovada ontem pela Comissão de Assuntos Econômicos. Pela substituição tributária, o pequeno empresário paga o ICMS devido não só por ele, mas por toda a cadeia produtiva, ou seja, da fabricação até a venda. E mais, o recolhimento é feito de maneira antecipada. Com isso, a alíquota do imposto acaba sendo a mesma aplicada às médias e grandes empresas, anulando os benefícios conquistados por quem aderiu ao regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. Mas o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos freia os abusos na aplicação do mecanismo da substituição tributária. A iniciativa deve beneficiar quase 1 milhão de pequenos negócios. Com a nossa proposta, nós reduzimos o grupo de setores que estão hoje submetidos a esse regime, o que significa dizer que um grande número de empresas deixam agora de ser alcançadas por esse instrumento que tem sido tão penalizador dos pequenos negócios. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou ontem uma medida para dar mais transparência aos contratos de empresas com os municípios, os estados e a União. O projeto aprovado prevê que empresas contratadas pela Lei de Licitações em valores superiores a R$15 mil disponibilizem em seus sites informações detalhadas sobre a execução do contrato, como cronograma, evolução de etapas e tabela de pagamentos. Isso faz com que a sociedade brasileira ganhe transparência na execução e possibilidade de fiscalização. Na prática, é um avanço extraordinário. Você tem de uma cidade pequena que precisa da quadra, precisa da creche, você saber como anda, né, a execução da creche através da internet. Também foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto de lei que inclui 20 livros e computador com acesso à banda larga nas moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje um computador é igual que o fogão, é igual que a geladeira. Uma casa só, o prédio, funcionava algum tempo atrás, agora mais não. Então, por que não colocar financiado, hein? Quem vai morar na casa, vai pagar a casa, paga também o computador.
Instalada ontem a Frente Parlamentar pela Federalização do Ensino Básico, o grupo de 32 senadores e 182 deputados propõe que o governo federal seja responsável pelo financiamento do ensino fundamental e da educação infantil. A ideia também é mobilizar o Congresso para aprovar projetos que promovam o aumento da qualidade do ensino no país e a redução das desigualdades regionais. Quando o assunto é educação, a Constituição determina: os municípios devem priorizar a educação infantil e o ensino fundamental. Apesar de contar com o apoio da União, são as prefeituras que devem arcar com a maior parte dessas despesas. Isso faz com que o investimento em educação seja totalmente diferenciado em cada município. As prioridades passam por cada prefeito. Então os municípios, que a grande maioria que tem pouca arrecadação, acabam ficando com uma folha de pagamento muito limitada de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Assim sendo, não tem condição de fazer um pagamento digno aos seus professores e aos demais profissionais de educação. A Frente Parlamentar defende que o ensino básico seja financiado pela União, com a criação de mais escolas federais e de uma carreira nacional de Estado para professores. A proposta é que o novo sistema seja implantado em 20 anos. Para o senador Cristóvão Buarque, que preside a frente, a melhoria do ensino básico no país só será possível com a federalização. A cidade que achar que não está em condições de dar uma boa educação para os seus meninos e meninas, chega para o governo federal e diz: por favor, adote nossas escolas. Se a gente quiser fazer um salto, tem que ser com um novo sistema educacional. O atual sistema municipal não dá resposta. Servidores do Judiciário debateram com parlamentares a criação de um estatuto único para a categoria. Alguns temem perder direitos. A proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta, já aprovada pela Câmara, abre a possibilidade de criação de um regime jurídico único para os servidores do Judiciário. De acordo com a PEC, o STF terá prazo de 360 dias para enviar ao Congresso um projeto de lei complementar criando o Estatuto do Servidor do Judiciário. Servidores do Judiciário Federal e Estadual têm posições diferentes com relação à proposta. O que se busca com a PEC 59, com o Estatuto Nacional, é justamente unificar cargos, funções, combater precarização do trabalho por meio da terceirização. Então, o que se busca não é fragmentar a categoria, é unificar a categoria com foco na eficiência. Não trará a segurança que os servidores estaduais querem, vai ferir a autonomia dos estados e vai tirar os servidores federais do regime jurídico único, a Lei 812. A PEC 59 tem que ser arquivada. O relator não é nada mais do que o mediador das partes. E eu já tive relatórios, já relatei matérias dificílimas aqui no Senado Federal e nem sempre a gente consegue o equilíbrio, o entendimento entre as partes interessadas. Nós vamos fazer o possível, mas essa matéria que nós estamos relatando. A Comissão de Educação aprovou a residência pedagógica para professores do ensino básico. Após o curso superior, os profissionais deverão se capacitar para o magistério, cursando mais 1.600 horas. A residência será remunerada. Nós estávamos muito preocupados com os profissionais que se formavam em pedagogia e sem o menor treinamento já iam para uma sala de aula. Eles encontravam muitas dificuldades, até porque as adversidades no campo são muito maiores do que quando você é um aprendiz sentado num banco escolar. Essas horas que ele vai se dedicar, ele é remunerado sim, porque ele está fazendo um estágio antes de ele entrar em sala de aula. O valor da bolsa ainda será definido. Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Bom dia!